Olá, boa tarde.
Doutora Carolina? Doutora Carolina, me escuta? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? É a doutora que vai representar, então, o Banco Mercedes hoje? Oi, doutora. A doutora me escuta? Escuto sim. Seria a doutora que representaria o Banco Mercedes hoje, então, na Assembleia? Isso. Poderia só me mostrar, me passar o seu nome completo? Não sei se tu está com algum documento em mãos também. Não, aqui não tô. Tá. Se você precisar que eu envie, eu posso pegar ele. Se tu puder, mas por enquanto só me passa o seu nome completo. É Carolina? Moreira Medeiros. Tá, tá. A doutora Eduarda que não poderia, né, na data de hoje. Não, ela enviou um e-mail, né? Ela pediu a substituição. Teve um. Sim. Não, Ela acredito que eu tenha respondido, ela que, enfim, não teria problema. aham, respondeu assim. Tá, tá. Tranquilo, doutora. A gente tá dando seguimento aqui no credenciamento, e daí a partir das 3 a gente inicia. Perfeito. Obrigado. Tchau, tchau.
Oi, Wellington. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Tudo bom. O senhor representa, né, o Banco do Brasil, se não me engano, correto? correto. Eu gostaria de perguntar se o senhor se importa novamente de assinar a ata posteriormente como secretário. Tudo bem, sem Tá, problema. deixar registrado aqui, então. Obrigado. De nada. Aproveitando, eu gostaria de perguntar para a senhora ali que está nomeada como B25970, quem que a doutora representaria? Banrisul. A doutora consegue abrir o microfone? Não sei se. Ah, Denise, tá bem. Eu vou só renomear aqui. Obrigado, Wellington. A gente vai terminando aqui o credenciamento, aí a partir das 3 a gente inicia. Olá, Bianca, boa tarde, tudo bem? Olá, doutor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Só para te identificar aqui, a doutora seria ouvinte do Banrisul, se não me engano? Isso mesmo. Tá, beleza. Eu vou te renomear aqui, tá? A gente está Tá finalizando o bem. credenciamento a partir das 3, daí a gente inicia. Perfeito, então, obrigada. Obrigado.
Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Meu nome é Pablo Werner, sou sócio aqui, então, da Esteves Guarda Administração Judicial. E hoje eu vou presidir, então, a Assembleia Geral de Credores, tá, em segunda convocação, da empresa, né, Recuperanda Fruteira Rei das Frutas, Limitada, cujo processo de recuperação judicial tramita sob o número 500-2571 36/2025, 821-0028, perante a Vara Regional Empresarial da Comarca de Santa Rosa. Inicio aqui fazendo um cumprimento a todos, em especial a Recuperanda, aí aqui representada pelo Dr. Rafael Ugaldi, bem como os demais, então, demais colegas e credores aqui presentes nesse ato. Comunico a todos que o senhor Wellington Dias, representante do Credor Banco do Brasil, S.A., aceitou, então, o cargo de secretário no presente ato, tá? Conforme determina, então, a parte final do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005, o qual eu agradeço desde já ao senhor Wellington. Em relação ao quórum dos presentes aqui, tá, pessoal, por tratar de Assembleia Geral de Credores em segunda convocação, está dispensado, então, né, a gente atingir o quórum mínimo previsto no artigo 37, parágrafo 2º da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Tá? Por essa razão, então, eu declaro instalado a presente Assembleia Geral de Credores, tá? Apenas a título de transparência a todos, né? Eu indico então que o quórum presente, isso também será juntado posteriormente nos autos, tá? Seria de 0% dos credores trabalhistas, tá? E 75,2% dos credores quirografários, tá? Então faço esse registro desde já. Eventual à parte necessidade, enfim, de registros em atas, outras informações, tá? Eu peço então que vocês me mandem para o e-mail reidasfrutas@estevesguarda.com.br, tá? Que daí desde já eu autorizo que faça parte da ata, tá? Salvo engano, o credor Banrisul já enviou um registro, tá? E já aviso que já está devidamente anotado, tá? Bom, pessoal, em relação aos objetivos aqui, né, deste ato, a presente Assembleia, então, Geral de Credores, ela tem por finalidade analisar o plano de recuperação judicial, tá, apresentado nos autos, ou eventual alteração, ou também, enfim, eventuais novos pedidos por parte da recuperanda, tá? Cabendo, então, aos credores, né, aprovar, rejeitar ou, enfim, debater sobre os pontos suscitados aqui no ato, tá? Feitas, então, tais ponderações, tá? Eu passo a palavra ao procurador da Recuperando, Dr. Rafael Gaut, para fazer a sua manifestação, sua proposta ou algum eventual pedido, tá? Dr. Rafael, a palavra é sua. Boa tarde, doutor Pablo, toda a equipe da Esteves e Guarda. Boa tarde aos credores que nos dão a satisfação de fazerem presentes, Banco Mercedes, Banrisul, Banco do Brasil. Como já é de conhecimento de todos, primeiro momento, a abertura da Assembleia Geral de Credores é um momento em que a gente precisa, via de regra, uma dilação de prazo, porque ainda não temos uma maturação do plano. O plano, dentro da lógica da Lei de Recuperações e Falências, ele exige uma apresentação no momento bastante adiantado, não vou entrar em questões legislativas aqui, mas nós precisamos de uma análise dos credores para que a gente consiga fazer, então, uma aprovação. Nesse sentido, como já conversamos com os três credores presentes, a nossa proposição é uma suspensão do plano de início de 60 dias, mas em 60 dias nós caímos no final do ano, ali naquele interstício entre Natal e Ano Novo, qual não é uma semana parada. Então, nós trazemos uma proposição da suspensão dos trabalhos de Assembleia até o dia 18, 19 de dezembro.
com uma proposição de que, recuperando até o dia 12 de dezembro, que é uma semana de antecedência, apresente um modificativo do plano nos autos do processo. Nesse período, como nós temos 3 credores que hoje se fazem presente na Assembleia, está um desenho bastante redondo assim do que a gente tem que fazer no processo. Eu vejo que é tempo suficiente para que a gente possa fazer essas negociações e esses encaminhamentos no sentido de poder adequar o plano de recuperação às necessidades dos credores, que a gente sabe que são bancos de grande porte, que têm padrões dentro da sua compliance do que pode negociar, do que não pode negociar, e a gente tem que, dentro disso, não que não se tenha uma margem de negociação, mas a gente tem uma margem estreita que a gente tem que observar. Então, a nossa proposição, conforme já contatamos com os 3 bancos, seria de suspensão, aí não por 60 dias, por um prazo menor, daria em torno de uns 48 dias, 49 dias, até o dia 18 e 19, não sei como é que está agindo, doutor Pablo, retomando os trabalhos, com apresentação no plano até o dia 12 de dezembro, e acredito fielmente que não vamos precisar nos valer dos 90 dias aí que a lei nos dá para finalizar a Assembleia. Eu acho que nesse prazo a gente consegue tranquilamente fazer os ajustes necessários, apresentar um plano e colocar em votação. Então, eu pediria que todos, conforme a gente já vinha previamente conversado, votem favoravelmente a essa suspensão por esse prazo, um pleito plausível, não tendo mais nada a solicitar nesse momento. Já tenho o contato de todos dos bancos, a gente, a partir de amanhã, já vai começar essas tratativas. E devolvo a palavra, doutor Pablo. Obrigado, doutor Rafael. Bom, passo então, né, os argumentos apresentados pelo doutor, né, no sentido da necessidade, então, de concessão de prazo para finalização de negociações, apresentação de um modelo de aditivo, tá? A gente aqui da administração judicial, a gente só registra que o pedido é legítimo e previsto, né, na Lei 11.101 de 2005, né? A suspensão pode ser feita até no prazo máximo de 90 dias, né, conforme previsto no artigo 56, parágrafo 9º. Conforme bem apontado pelo Dr. Rafael, realmente os 60 dias cairia num um período que, inclusive, né, seria um período de recesso forense, um período em que, enfim, também seria um período de férias, né, por parte de muitas pessoas, então realmente seria prejudicado. Por parte da administração, não há nenhum problema em relação ao dia 18 de dezembro, tá? Que poderíamos marcar, então, às 3 da tarde também, tá? Pelo nosso cálculo aqui, o dia 18 de dezembro, né, daria a partir de hoje 49 dias, tá? Então, da nossa parte, questão de agenda, não haveria qualquer problema, tá? Então, como foi o pedido da recuperanda, eu coloco então em votação, tá, por parte dos credores, sobre a suspensão, então, durante esse período de 49 dias, com retorno no dia 18 de dezembro, às 3 da tarde, e também com essa ressalva, né, que a recuperanda se compromete, então, a enviar um modelo aditivo, protocolar um modelo de aditivo ao plano diretamente nos autos da recuperação judicial, tá? Como a gente está com um quórum, não sei, doutor Rafael, precisaria de alguma. Até o dia 12, né, doutor? Até o É dia o dia 12, nós 12. estamos com uma É o dia 12. semana. Também É o para dia 12. justificar, a gente colocar para depois, pega janeiro, que também é um período que continua sendo ruim, né? Então, se a Sim, gente antes é vantajoso. tá. Não, até o dia 12 de dezembro, então, de 2025, tá. Como a gente está aqui, então, num quórum bastante reduzido, né, eu vou chamar cada representante para apresentar o seu voto, assim, falado, né, diretamente, e a gente faz a anotação e já finaliza também a nossa ata. Então, começando aqui pelo credor Banrisul, acredito que seja a Denise, poderia confirmar ou, enfim, passar o seu voto? O Banrisul aceita em até 60 dias. Então, dia 18 de dezembro está ok. Tá.
Banco Mercedes. Oi, já peço desculpa por vocês ouvirem um barulho aqui no fundo, mas a gente está em obra aqui no vizinho. Mas o Banco Mercedes, a gente já tinha exposto essa possibilidade, né? E eles, né, não aceitam o pedido de suspensão. Então, o nosso Tá, voto é não. tá. Banco do Brasil, Wellington Dias. Sim. Sim, ok. Vou pedir um minutinho aqui só para a gente conferir rapidamente o resultado. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aqui, então, como vocês podem ver, acredito que vocês estejam conseguindo visualizar, correto? Foi aprovado, então, o gráfico aqui, né, conforme nos mostra, para suspensão, então, nos termos, né, combinados, no percentual de 99,51% dos credores presentes, que no nosso caso aqui seriam apenas os credores quirografários. Houve negativa por parte do Banco Mercedes, que representa, então, dos credores presentes, 0,49% dos créditos. Só um instantinho para retomar para a nossa tela. Então, pessoal, aprovado, então, tá, a suspensão aqui do ato, tá, por 49 dias, então, consequentemente, um retorno dos trabalhos aqui no dia 18 de dezembro, às 3 horas, tá, com o comprometimento da Recuperando, então, também de protocolo de aditivo ao plano até ali a data do dia 12 de dezembro, então, de 2025, ali diretamente nos autos, tá? Antes que a gente finalize aqui a nossa ata, não sei se teria algum credor, se a Recuperanda gostaria de fazer o uso da palavra. Acho que Por não há parte. necessidade. Acho que não há. Tá. Bom, então, se não há novas manifestações, eu vou pedir para vocês aqui um minutinho só para a gente finalizar a nossa ata e eu já retorno com vocês para a leitura.
Bom, pessoal, retomando então, vou dar início aqui à leitura da ata. Tá? A recuperação judicial de Fruteira Rei das Frutas Limitada, processo número 500.2571-36-2025-821-0028. Ata de Assembleia Geral de Credores, segunda convocação. Ponto 1, abertura. Aos 30 dias do mês de outubro de 2025, às 15 horas, o administrador judicial, senhor Pablo Werner, qualificado nos autos da recuperação judicial de Fruteira Rei das Frutas, autos número 527-71, 2571, 36. Eu parei aqui só porque eu estou vendo uma observação, já incluo a doutora, só um instantinho. 525.7136, 2025, 821.0028, em trâmite perante a Vara Regional Empresarial da Comarca de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, apregou os presentes no ambiente virtual zoom.com, nos termos do edital de convocação. Encerrou a confirmação de presença e deu início à Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, cuja íntegra da gravação será disponibilizada no canal do YouTube da Esteves Guarda Administração Judicial. Presente, compondo a mesa, o administrador judicial, senhor Pablo Werner, e como convidado entre os credores presentes para secretariar a presente Assembleia Geral de Credores, o senhor Wellington Dias, representante do credor Banco do Brasil, conforme procuração apresentada ao administrador judicial no prazo legal, previsto no artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101, de 2005. Ponto 2 aqui sobre as presenças. A presidência esclareceu aos presentes sobre o objetivo principal, qual seja a discussão e deliberação do plano de recuperação judicial para aprová-lo, rejeitá-lo ou modificá-lo. Verificada a lista assinada na forma do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005, constatou-se a presença do seguinte quórum: 0% dos credores da classe definida no artigo 41, inciso 1, trabalhistas, 75,27% dos credores da classe definida no artigo 41, inciso 3, titulares de créditos quirografados. O senhor administrador judicial declarou aberta a presente Assembleia Geral de Credores nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. De imediato, o administrador passou a palavra aos procuradores da recuperanda. A recuperanda, então, explanou acerca da necessidade de prosseguir com as negociações junto aos credores, ao passo que, até o momento, não foi possível a sua conclusão, razão pela qual postula pela suspensão da solenidade pelo prazo de 49 dias, até a data de 18 de dezembro de 2025. Além disso, se comprometeu a apresentar aditivo ao plano de recuperação judicial até a data de 12 de dezembro de 2025, nos autos do procedimento recuperacional. Finalizada a exposição, o presidente da Assembleia colocou em votação a proposta de suspensão com o seguinte quórum de resultado: aprovado por 99,51% do passivo total presente e reprovado por 0,49% do passivo presente. Posto isso, fica aprovada a suspensão da presente Assembleia nos termos do artigo 42, caput da Lei 11.101 de 2005, para o dia 18 de dezembro, às 15 horas, pela mesma modalidade virtual, estando os aqui presentes automaticamente habilitados a participar do próximo ato, sendo que o link de acesso ao sistema será disponibilizado com antecedência pela administração judicial. Foi solicitado pelos seguintes credores as observações a seguir. O credor Banco do Estado do Rio Grande do Sul solicitou a seguinte consignação em ato. Não obstante, a manifestação proferida nesta Assembleia Geral de Credores, independentemente do seu resultado, não implicam de qualquer forma em renúncia a garantias originalmente constituídas, sejam elas, mas não se limitando, às garantias reais, hipoteca, penhor, anticrés, fiduciária, alienação ou cessão, ou fidejussórias, aval e ou fiança, em plena conformidade com o disposto nos artigos 49, parágrafos 1º e 3º, e 50, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101 de 2005, resguardando-se ao credor o direito de perseguir seu crédito contra os coobrigados, executando as garantias e ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas em lei. Feitas tais considerações, que estou encerrada, então, portanto, a presente solenidade. Porto Alegre, 30 de outubro de 2025. Aí aqui são as assinaturas que nós precisaríamos, tá? Dr. Rafael Gaudi, então, procurador do devedor. A minha assinatura. Wellington Dias na posição de secretário. Wellington Dias novamente também como representante da classe 3 do Banco do Brasil.
e a procuradora Denise Maria Nedel como representante também da classe 3 por parte do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Antes da gente prosseguir, alguém teria alguma questão em relação à ata especificamente? Olá, boa tarde. Eu, como procuradora do Banco do Brasil, na qualidade de ouvinte, apenas gostaria de solicitar que fosse registrada minha presença em ata. Uhum, sem problema nenhum. Deixa eu só aqui parar de compartilhar aqui a tela só para eu já fazer aqui o registro. Doutora Fabiane, seria Banrisul, isso? Não. Banco do Brasil? Tá. Sim, doutor. Doutora Fabiane, pelo Banrisul, por gentileza. Agradeço. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Eu coloquei aqui, tá, pessoal, como aqui na parte final da ata, tá, na parte dos registros. Então, que o Credor Banco do Estado do Rio Grande do Sul solicitou o registro como ouvinte da doutora Fabiane Bigolin Baires Almeida, BRS 45260, bem como a seguinte consignação em ata, que foi aquela que nós lemos. Aí aqui, só ajustando a formatação, só um instantinho. E aqui que o credor, então, Banco do Brasil S.A. solicitou o registro da presença como ouvinte a doutora Vivian Capelletti Weber, OBRS 109.148. Aí aqui eu ajeito, depois antes de enviar para vocês, a eventual questão de formatação, tá? Mas acredito, então, que seja esses os termos, tá? A gente fica à disposição, claro. A gente vai enviar para todos, né? Seriam os mesmos e-mails, né, que nós enviamos a primeira ata. Eu reitero, né, que vocês nos devolvam ela assinada com a maior brevidade possível para a gente já incluir no processo o quanto antes. E então, estando todo mundo de acordo, eu declaro encerrado a Assembleia Geral de Credores. A administração judicial reitera, então, que sempre fica
à disposição para eventuais contatos. Tá? Como, né, se trataria de uma continuação de assembleia, não precisam enviar novos documentos, claro, somente se for o caso de enviar alguma nova documentação como ouvinte, ou aí não teria qualquer problema, ou eventual subestabelecimento, tá? Mas, continuando os mesmos representantes, não haveria necessidade de um novo envio de documento. Tá? Por parte da administração judicial, a gente vai enviar o link novamente e, enfim, ficamos à disposição. Agradeço, então, a atenção de todos e desejo, então, uma boa tarde a todo mundo. Boa Boa tarde. tarde. Tchau, tchau.